Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdo diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, já deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado, mais querido do Brasil, Flamengo. Aquela camisa mas e tudo. Eu vou mudar outro, rapidinho. Vai mudar? Vocês falaram que o treinador do Vasco vai ser o Paiva? Vai ser o Paiva? É. 1-0 Vasco. Ah lá, tá vendo? Ó, meteu a vitória do Vasco em São isso aí. Januário. Eu confio nessa vitória. Mas aí. é o seguinte, Não, assim, clássico, tem um favorito? Tem, é o Flamengo. Ah, mas tá sem 5 e tal, mas a situação do Fluminense é jogo grande, gigante, brigado, mas eu acredito que a gente tem que olhar o que está acontecendo no momento, não é isso? No momento, você tem um Flamengo mais confiável, mesmo todo desfalcado, mesmo ganhando com os jogos no último minuto ali, do que o Fluminense. Não sei o que o Diniz vai fazer. Ah, vai mudar, não sei o que. Ele falou, não vai mudar. Ele vai tentar ver se o time joga melhor, se o Ganso volta a ser o Ganso, se a bola do Cano começa a entrar. Para o lugar do André ele não tem ninguém, para o do Nino ele ainda não tem. Ele tem que contar... Sem o Arias não tem um Sem motorzinho. o Arias, tem que contar que o time técnico... Porque não vai mudar esquema. Ele não vai mudar esquema, ele já deixou isso claro. Ele só espera que, tecnicamente, os jogadores melhorem para voltar a jogar o futebol que ele jogou no ano passado, que o levou a campeão. Mas não me parece que, de uma hora para outra, isso vai... chegar assim, não. Eu concordo com o Zinho, assim, eu acho que demitir um treinador que foi campeão da Libertadores, que tem o grupo na mão, aparentemente ele continua, né, com o grupo junto com ele, tem uma pressão da torcida já, eu não sou a favor de demissão. Mas está me incomodando, Pascoal, não ver um movimento no sentido de evolução de jogo. A gente já falou isso de muitos times, assim, de encontrar uma nova solução, de encontrar uma nova maneira, já que as peças que você tem não estão rendendo no que está na sua cabeça, no seu modelo de jogo. Eu acho o Diniz inteligente o suficiente para, de repente, adaptar o jogo dele. Mas ele voltou a dizer que entendeu que o time não merecia derrota. Não está sendo tão inteligente assim. Não, ele não falou isso no último jogo? Falou, mas está acontecendo, né? Então ele, como treinador, ele tem que achar a solução. Então, porque essas soluções do Fluminense passam diretamente pela individualidade. É isso aí, é o que ele está esperando. O time do Fluminense tem um coletivo, mas a individualidade é que decide a favor do Fluminense. O coletivo nessa saída de bola, eu vou falar aqui, e eu não tenho nenhum problema de falar isso, se o Cano for jogar de volante, não é volante e não é centroavante. Exato. Né? Se o Paulo Henrique Ganso tiver que pegar a bola no pé do goleiro, ele não é o meio armador, ele é o volante. Ele vai ter que correr no mínimo 100 metros para poder arrumar uma jogada. E não é o forte dele, ele não é um jogador veloz, ele é um jogador inteligente. A parte onde que ele joga melhor? Flutuando entre o lateral e o zagueiro, nesse espaço que fica entre o lateral e o zagueiro, não importa se na direita ou na esquerda, ele gosta de ficar ali. Aí, para azar do Fluminense, o zagueiro está à disposição de novo, não sei nem se vai ser titular o Fabrício Bruno matar lá, e o lateral já voltou nesse jogo anterior ao Fla-Flu, né? Eu vejo muita dificuldade para o Fluminense nesse jogo. O Fluminense tem alguns jogadores com muita determinação, digo até todos, com muita vontade, muita determinação, vontade mesmo. Os caras têm vontade de jogar, mas eles não têm... o coletivo, falta o coletivo e falta a individualidade. Vontade só não é o bastante. Sim. E, para mim, tem favorito e é um favorito muito destacado. Muito destacado. Ao contrário do Fluminense, o Flamengo muda a característica de jogo entendendo como é que o adversário se comporta. O Fluminense mantém o mesmo formato de jogo, de saída, de bola trabalhada, para poder chegar na frente. E eu confesso para vocês que o Fluminense não tem... Eu não sei se a torcida do Fluminense também não tem agradado. A mim, não agrada nem um pouco. Não, a torcida do Fluminense tá todo mundo roubando brava. A bola na frente da área do Fluminense e perto de fazer o gol. O Cezinha mandou mensagem para você, Tetra, para falar alguma coisa desse Fla-Flu? Aí vai engrossar. Desesperado. Porque o Flamengo está muito na frente. O Flamengo tá muito na frente. O astral, a motivação, a atmosfera. Então, assim, é um clássico de torcida dividida que a torcida do Flamengo vai lotar, vai
né? Se deixar, vai tomar conta do Maracanã. O Tite, mesmo com os desfalques, tem muito mais opções do que o Diniz, gente. Muito mais. O Diniz perdeu, principalmente o Arias, né? Que é um jogador fundamental ali para a seleção, né? Então, e a crise, a pressão, a cobrança. Agora, o clássico, sabe assim, aquela coisa de você olhar para o jogo mais importante, os jogadores do Fluminense vão esquecer essa coisa de olhar para a tabela. Eles vão olhar assim, nós somos uma equipe que batemos de frente com essa equipe do Flamengo. Os clássicos têm mostrado isso, né? Muito equilíbrio nesse duelo. Eles vão tentar, o Diniz, lembrar disso e recuperar o bom futebol. Tem ótimos jogadores, o Fluminense também. Se olhar para o elenco, dá para montar um bom time. Mas o momento é do Flamengo. O momento é do Flamengo. Para mim é favorito. Favoritaço, vamos botar assim. Favoritaço para o Clássico. O Flamengo tá bem à frente nesse momento e com ótimas opções e jogadores retornando. Você vê, o Alan entrou no segundo tempo. Perdeu agora o Cebolinha, mas o Bruno Henrique está de novo inteiro à disposição. Então, assim, é uma situação complicada. Eu não vejo assim, o Fluminense perdeu, o Diniz vai cair. Não. Agora, pelo momento, não tem como eu não lembrar do jogo contra o Vasco. Não pode tomar uma goleada. Né? Num Fla-Flu, tomar de 6, de 5, aí não sei como é que fica essa pressão, né, em cima da diretoria. Acho o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, né, um cara muito centrado, correto e muito entrosado com o Diniz, acreditando no trabalho do treinador com os seus jogadores. Não vejo uma diretoria que se cede muito a ficar pressão de torcida organizada, né? O torcedor do Fluminense vai a campo. Se perder, vai ficar chateado, vai vaiar, vai reclamar, claro, mas acabou, vai para sua casa. A torcida organizada é que vai ficar pressionando. Eu acho que assim, essa pressão só aumenta se tomar uma goleada. E vai ter que tomar cuidado o Fluminense, porque o momento do Flamengo é um Flamengo que, se o Fluminense bobear, pode tomar sim uma goleada. E a faixa tá pronta lá, né? A faixa já foi no último jogo, né? Eu acho que tem uma questão aí que o Zinho coloca, né? O Flamengo tá muito desfalcado. É que o elenco existe e já respondeu. Porque se a gente for comparar e falar, o Fluminense não tem ninguém, tem. Só que esses jogadores não responderam dentro desse Fluminense. O Douglas Costa, Douglas Costa, eu ia falar Douglas Silva, confundi. O Douglas Costa, o próprio Renato Augusto, tem muita gente ali que se esperava mais e que não respondeu à altura do que poderia jogar. E aí essa é uma outra questão desse Fluminense. Mauro, quer fechar rapidinho que a gente tem que fazer intervalo? Eu quero fechar e antes mandar um abraço. Mandar um abraço para os familiares do Pelé, né, que hoje morreu a mãe dele, Dona Celeste, Edinho, irmãs, etc. Abraço para vocês aí, pela vovó. 101 anos de Dona Celeste. Caramba. Foi hoje. É o seguinte, 1-0 Flamengo, pronto. É isso aí. Não acho que vai ter goleada, não. Mas não vejo que o Fluminense, não vejo o Fluminense com força para ganhar. Não, eu acho que é favorito o Flamengo, mas não acredito em uma goleada elástica como foi contra o Vasco. Não acredito, não. E também acho que o Diniz não tem que cair. O trabalho é esse, o Bittencourt gosta, é o jeito, ele escolheu esse elenco para jogar assim. E agora é ir tentando aí, tem que olhar a sequência da tabela e ver até ele ter os caras de volta. Mas mais do que o Arias, que faz muita diferença, o André, evidente, os que estão lá precisam jogar mais, é isso. E a esperança dele é que a bola do Cano passe a entrar, gente. Que o Cano volte a ficar dentro da área, né? Isso Acho que aí, essa é a primeira esperança. É só o placar pra gente ir pro intervalo. Pascoal. 3-0 Flamengo. Rapaz. Zinho. 3-1 Flamengo. Intervalo no clube. A gente tá... Mas aquele negócio, né, cara? Os clubes pequenos, que nem o Juventude, tem poucas receitas fora das entradas, fora né? Então vai aumentar o preço para ganhar mais. Tá mais fazer o quê? É o Flamengo aí movimentando o mercado da bola, né? Mercado dos ingressos mais caros aí, né? Mudando de assunto, falando de mercado da bola, o nigeriano Schola, né? Vive os últimos dias do Flamengo. Isso porque o Flamengo não vai exercer a opção de compra dele, né? Que está por empréstimo do Flamengo. Não dá para entender, né?
a diretoria do Flamengo decidiu não exercer a opção de compra do Sub-20. O jogador chegou no mais querido Flamengo, no início de 23, conquistou a Libertadores, mas o Flamengo comunicou aos empresários do Schola que não irá contratar ele em definitivo. Conforme a informação do Vene Casagrande, o Remo Stars, né, que é o Remo Stars da Nigéria, estipulou o valor de 500 mil euros, cara. Puta, é uma mixaria pro Flamengo, né, cara? E eu não sei, cara, acho que o cara vale, hein? 70% dos direitos econômicos do Schola. E o Flamengo, apesar de ter gostado das atuações do jogador na última e atual temporada, não irá comprá-lo, né? Por esse motivo, os empresários já estão no mercado em busca de um novo clube para o atacante. Olha lá, Verdão, Palmeiras. Olha lá, lembra do Richard Rios? Olha lá, Richard Rios hoje, ó. Olha que é. Esse Schola aí, pra mim, é uma grande oportunidade, já que o Flamengo não quer mesmo, né, cara? Pode pegar de graça lá. Pode até comprar ele ou pegar de graça e emprestar, né? Sei lá. Ó, é importante destacar que o jogador tem contrato até dia 31 de julho. Então, um pouco mais de um mês aí, né, cara? Ó, ele conquistou a Libertadores Sub-20 pelo Flamengo, enfrentou o Boca Juniors, né, na grande final, fez o gol, né? Ele fez o primeiro gol, né? Depois o Lohan fez outro gol. Aí ele teve, no final, 2 gols no total. Ó, ele disputou 13 jogos, 2 gols e 4 assistências. Não é tão ruim, um número bom, hein? No entanto, em nenhum momento foi relacionado pelo técnico Tite para partir para o profissional. Então deve ser decisão do Tite, que entende que o cara não serve para o time titular do Flamengo, e o Flamengo vai descartar o cara, praticamente descartar. Eu acho que é uma oportunidade aí. O Palmeiras pode... Olha o que aconteceu com o Richard Hill. Foi mais ou menos isso, né? O Flamengo não quis, tal, emprestou para lá, emprestou para cá. Aí o Palmeiras foi lá e comprou, ó. E o cara tá voando, né? Tá voando, né? Ai, é o seguinte, o Cebolinha, não é uma notícia muito boa, né? Foi diagnosticado com lesão no quadril, cara. Então vai ficar um tempo fora aí, né, cara? Segundo a reportagem do UOL, o jogador vai seguir tratamento no Ninho do Urubu, deixou a partida contra o Bahia na última quinta-feira devido ao incômodo no quadril. Foi substituído pelo Bruno Henrique, né, e é uma das opções da comissão técnica para a lacuna do setor ofensivo. Ou seja, o Bruno Henrique vai cobrir aí essa posição do Cebolinha. Lembrando que tem clássico domingo agora contra o Fluminense, tá? Então, parece que vai ficar pelo menos um mês fora aí o Cebolinha. E aí o Flamengo vai colocar o Bruno Henrique como titular, tá? O campeonato tem 38 rodadas. Já passaram 10. 30 pontos ficaram pelo caminho. E agora existe toda essa pressão que já começa a ser grande. Por exemplo, domingo tem o Fla-Flu no Maracanã. Como é que o Fluminense vai chegar nesse jogo? Pilhado, com a corda no pescoço, na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então as equipes que estão lá embaixo, principalmente os times de grande torcida, times grandes, eles sofrem uma pressão descomunal e isso influencia no nível de atuação. Então eu chego a dizer o seguinte, se essas equipes não reagirem até a virada do primeiro para o segundo turno, a emoção vai ser grande no segundo turno, hein? Porque dificilmente eles vão conseguir arrancar para chegar mais em cima e vão disputar para não cair. E olha, estamos falando de Corinthians, Vasco da Gama, Fluminense e Grêmio. O Fluminense, eu confesso a vocês que eu fico surpreso de ver ali na lanterna do campeonato, mesmo achando que o Fluminense realmente tem alguns problemas no elenco em termos de idade de jogadores, é uma média muito elevada, e isso deixa um problema na hora de competir. Eu não esperava ver o Fluminense ali. O Grêmio tem um bom time, a gente tem que destacar a tragédia no Rio Grande do Sul e como isso está influenciando na vida do Grêmio, embora o Internacional esteja bem melhor no Campeonato Brasileiro do que o Grêmio. E o Inter vem passando
pelos mesmos problemas. Mas o Grêmio é uma equipe que eu também não esperava estar ali, ver ali. Agora, Corinthians e Vasco... Nesse jogo. Começa o jogo, vai lá para dentro deles, sabe? Vai fazer gol, vai tomar bola e vai fazer gol. Porque eu acho que o Fluminense está num momento horroroso, o Flamengo está num momento bom, de retrospecto, principalmente, né? Vamos lembrar de novo, travessia do deserto, 10 jogos sem os 5 titulares, e ele, em 3 jogos, os primeiros 3 jogos desses 10 da travessia, ele fez 7 pontos. Excelente, excelente. Não é à toa que ele lidera o campeonato. Então, eu discordo um pouco de você, meu querido Nelson, em relação a ser cauteloso contra o Fluminense. Eu acho que não é o caso. Não é o caso. Eu acho que tem que ir para dentro deles. Nelson, será que todo jogo vai ser assim, no apagar das luzes? Não podemos exigir demais do time nessa fase de desfalques. 1-0 a goleada. Com uma análise, as críticas serão sempre válidas. O problema, eu acho o seguinte, cara, o que eu estou gostando de ver, o que eu estou gostando muito de ver, é a raça desse time. É a vontade desse time de não se entregar ao resultado, a um resultado ruim. A derrota lá na La Liga Arena era um resultado ruim, que o time não merecia, e ele lutou até o final para ir buscar. O empate com o Bahia no Maracanã era um resultado ruim. Não acho nem que ele merecesse tanto a vitória, acho que o Bahia foi melhor em boa parte do jogo. Futebolisticamente falando, não era um resultado injusto, mas era um resultado ruim para o Flamengo dentro da campanha do Campeonato Brasileiro. Porque, digo, em casa o Flamengo tem que fazer valer o Maracanã. Ainda mais contra o Bahia, que está bem armadinho, sim. O Ceni está fazendo um bom trabalho lá, mas é um time tecnicamente muito mais fraco que o do Flamengo, né? É um time que tem jogadores que já passaram por outros clubes, Gilberto e outros mais, que já estão na descendente. Então, o Flamengo, em termos de desempenho, ele tinha que ganhar o jogo. E ele foi lá e conseguiu ganhar. Não acho que vai ser assim todos os jogos. Mas gosto muito de ver o Flamengo brigando, não se entregando até o último minuto, como tem sido nos últimos jogos. Olha, Paulo, Flamengo, você acha que com a volta do Fabrício Bruno, o Davi Luiz sai do time? Não. Paulo, se existe uma certeza hoje em dia, nessa zaga do Flamengo, é que o Davi Luiz é o principal titular. A dúvida agora, do momento, da maneira como ele está jogando, o momento dele atual, é quem vai jogar com ele. Pelo que está se comentando, provavelmente vai ser Fabrício Bruno e Davi Luiz. Quem vai sair do time é o Léo Pereira. O Sérgio diz, parabéns à CBF, conseguindo o que queria, desmantelar o time do Flamengo. Desmantelar, já se sabia, gente. Esse calendário todo mundo aprovou, cara. Todo mundo aprovou. É claro que a CBF deveria ter paralisado o campeonato durante a Copa América, mas a verdade é que todos os clubes aceitaram serem sacrificados assim, como alguns estão sendo, muitos. Paulo do Flamengo. Renato, andei pesquisando sobre o currículo do Mr. 2, Matheus Bach. Isso aí, nação, ficamos por aqui. E esse foi aqui mais um vídeo aqui do nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, galera. Então, se você é novo no nosso canal, puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês, como esse, com notícia de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você ficar por dentro de tudo, do mais querido, mais amado do Brasil, Flamengo. Deixe seu like, se inscreva. Amanhã, lembrando para vocês, o Flamengo entrará em campo aí, o Fla-Flu, clássico aí no estádio do Maracanã. A partida será às 16 horas da tarde. Então, aqui no canal você ainda terá vídeo aí de pré-jogo e pós-jogo. Então, fiquem ligados aqui no nosso canal.